A ayahuasca ela vem com essa proposta de fazer esse deslocamento energético para que você possa estar olhando para você mesmo. Aí é por isso o cipó das almas, né? Porque a alma ela sai do corpo. Então a alma ela consegue visualizar, né, naquele momento de desdobramento, naquele momento de transição. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, eu convido rapidamente que corra no nosso canal do YouTube e acompanhe por vídeo também, já que hoje, no episódio de hoje, nós vamos desvendar os mistérios da floresta com ele, Matheus Brasil. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Vivi? Gratidão ao podcast Meu Momento Místico, gratidão ao Michel, gratidão mais uma vez, Vivi. Seja bem-vindo. Combinamos há algum tempo e aqui estamos. Aqui estamos, é isso aí. Trazer um pouquinho desse axé da floresta, falar um pouquinho sobre as medicinas, sobre as vivências, sobre os processos, né? Sobre os povos originários também. Com certeza. E tudo aquilo que tem de bom para nós. É isso aí. O Matheus Brasil é um renomado professor e praticante de magnetismo e Kundalini, com mais de 12 anos de experiência em terapias energéticas e práticas espirituais. Formado em teologia, Matheus se dedicou ao estudo das energias sutis e das técnicas de cura natural desde o início da sua carreira. Ao longo da sua trajetória, Matheus estudou magnetismo com mestres de renome internacional e aprofundou seus conhecimentos no ocultismo através de iniciações em escolas discretas e secretas. Sua paixão pela cura energética e pela transformação pessoal o levou a fundar o Centro de Terapias Energéticas, um espaço dedicado à prática e ao ensino dessas disciplinas. Facilitador da ayahuasca, da sananga e do rapé há 12 anos, Matheus ministra cerimônias em Curitiba com o propósito de cura, libertação e autoconhecimento. Matheus, a gente trouxe você porque esse é um assunto que está sendo falado tanto. E nada melhor do que uma pessoa especialista para a gente desmistificar muitas coisas, né? Uhum. Porque a gente acredita que a partir do autoconhecimento, muitas ferramentas são abertas e a gente acaba tendo bastante acesso a isso. Sim. Então, para a gente começar do zero, assim, do zero mesmo. O que é a ayahuasca? Vamos lá. Polêmica. A ayahuasca, se a gente for buscar lá, né, no tempo dos Incas, a linguagem pano, que seria o que muitas etnias ali da floresta do lado amazônico falam ainda. Se a gente for prestar atenção, a ayahuasca, ela era o nome de um príncipe. Mas depois de algumas traduções, vem o significado como, para a nossa língua da ayahuasca, como cipó dos mortos ou o vinho das almas. Então aí, o que a gente já entende? Que não é dessa vida, né? Uhum. É mais pro lado de lá do que pro lado de cá. Então, tendo isso, a gente já vê que é algo espiritual, algo que não é daqui. Então, quando a gente vai ter essa experiência, primeiro que a gente pensa que às vezes é um chá alucinógeno, né? Que vai ter alguma pira, que vai trazer algum tipo de energia assim de loucura. Mas não, ele é realmente o cipó dos mortos. Né, o cipó das almas. Só que quando a gente fala mortos, não é aquela coisa, aquela energia pesada de morte, que o povo acha que vai morrer, que o povo acha que vai ter algum processo que vai ser muito pesado, que não vai voltar. Tem muitas pessoas que falam, né? Eu tenho medo que eu não vou voltar. Eu acho que esse é o principal medo, talvez. O povo acha que é chá de fita, né? Não fala, não, existe o chá de fita, que é uma outra coisa que eu também não conheço, só ouvi falar bastante, mas a ayahuasca ela é uma medicina, né? Diferente de qualquer outro tipo de droga já inventado pelo homem. E por que esse pó dos mortos, né? Porque para a gente ter a percepção, né, de algumas coisas que estão na nossa cabeça, a gente precisa se deslocar da gente mesmo. E se a gente sempre ficar vivo aqui, sempre aterrado no mesmo lugar, a gente sente que está sendo observado por Deus ou por algo ou pelo universo, mas nunca tem a oportunidade de também se tornar observador da tua própria realidade, né? Do que você está fazendo ali da vida, de coisas simples mesmo. Então, a ayahuasca ela vem com essa proposta de fazer esse deslocamento energético para que você possa estar olhando para você mesmo. Aí é por isso o cipó das almas, né? Porque a alma ela sai do corpo. Então, a alma ela consegue visualizar, né, naquele momento de desdobramento, naquele momento de transição, o processo seu mesmo,
Né? Ayahuasca não é... Algumas pessoas falam sobre ver o futuro, por exemplo, sobre o que vai acontecer, e não. É mais um processo seu mesmo. Uhum. O que mais as pessoas falam? Né? Tem medo porque falam que é algo alucinógeno também. É Mas o maior mito de todos. é o maior mito de todos. Mas se a gente for pensar, o que é alucinação, Vivi? Eu pergunto para você, o que é uma alucinação? A alucinação é aquilo que parece que está além da realidade, Isso. talvez. Além da realidade, justamente porque é uma coisa que não existe. Uhum. Né? Alucinação, a pessoa, sei lá, usou um monte de droga, bebeu um monte. Eu já vi casos assim de pessoas que entraram quase em coma alcoólico, que acharam que estava chegando alienígena, que estavam pulando a casa, que estavam tendo um monte de alucinação. Então, isso de fato é uma alucinação. Uhum. O que a medicina, o que a ayahuasca ela vai te trazer? Ela vai te trazer miração. Uhum. Então, a ayahuasca ela seria algo enteógeno e não alucinógeno. Então, a gente ficou, né? O pessoal bebeu um monte lá, começou a ter alucinação, está projetando para fora de si algo que não existe. Né? Algo que a mente da pessoa está mentindo para ela mesma, está fantasiando e não existe. Uhum. O processo da ayahuasca ele vai para o lado do enteógeno. Enteógeno, se a gente for buscar lá do grego, né? Ent seria uma coligação entre uma coisa e outra. On, né? Por que os indianos eles ficam lá? Om. Entra num estado de meditação. Porque Om seria a forma como eles veem Deus, né? Chamam Deus nessa meditação. E Geno, de Gênesis. Então, é entre uma coisa eu e Deus. E entre uma coisa entre Deus e eu. Então, aí a gente consegue, pelo grego, pela tradução, resgatar algo ali que é mais introspectivo, no caso, né? Então, a ayahuasca você consagra, você não vai ter alucinação, você não vai conseguir ver nada daqui para fora. Você só consegue sentir e visualizar as coisas que estão daqui para dentro. Então, é por isso que o processo, muitas vezes, acontece de olho fechado. E é de olho fechado que você acaba canalizando e recebendo as informações ali que você precisa receber naquele momento. E um fato muito curioso da ayahuasca e também do rapé é que a medicina vai dar muito aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Então, esse ponto, Matheus, porque assim, tem algumas pessoas... É porque está sendo muito falado, né? Uhum. Acho que ultimamente, cada vez mais, está sendo falado, está sendo trazido à tona. E eles falam assim, nem todo mundo está preparado para acessar essas coisas que vêm. Uhum. Mas a partir do momento que você se coloca para acessar, de alguma forma você está querendo aquilo. E aí só vem as informações que você precisa no momento, assim... Ou vem, às vezes, coisas que realmente você não estava esperando? Na minha percepção, cada pessoa, assim, ela vai ter um processo, né? Uhum. Na minha percepção, no começo, quando eu comecei a tomar medicina, né? Tava com 12 anos a primeira vez, eu fui a primeira vez. E eu comecei a seguir mesmo com 15. Só que quando eu fui com 15 anos, eu não... Já tinha passado 3 anos, eu era... Né, era mais novinho ali, e com 15 anos eu já conhecia algumas coisas do mundo, né? Eu já ia pra rave, eu conhecia algumas coisinhas, já tinha tomado ácido, já conhecia essas coisinhas. Então, quando eu voltei pra lá, eu meio que coliguei o efeito daquilo que eu tinha sentido mais novo, achando que ia ser igual. Então, o que acontece? Eu fui procurando algo... Encontrou outro. E acabei encontrando outro. O que eu fui querendo procurar? Eu fui querer lá e fui querer ficar chapado. Fui, não, vou tomar aquele chá de novo, vou curtir ali. Eu sabia que era uma igreja, era dentro do Santo Daime, então é diferente do que a gente conhece hoje, que seria o lado do xamanismo, o lado dos indígenas, que seria um trabalho, uma cerimônia mais aberta, né? Então, quando eu falo de cerimônia para o pessoal que não conhece, é o ritual, né? A parte ritualística ali, onde a gente se reúne, né? Tem a lua, tem a floresta ali, tem a fogueira, a gente consagra, faz o rezo, tem a música, e duram-se ali 4, 5 horas de cerimônia até a gente estar consagrando as outras doses, além da primeira, para conseguir concluir o trabalho. O trabalho de doutrina é diferente, a gente fica dentro da igreja, a gente não sai, e tem até algumas igrejas que têm essa abertura para você poder sair, fazer a limpeza lá fora, né? Limpeza, para quem não conhece também, quando você consagra essas medicinas, elas promovem a limpeza tanto física, né, e também energética. Só que as duas estão muito atreladas, porque dependendo do teu processo que você está passando ali, a medicina ela vai fazer você recogitar aquilo. Ela vai fazer você jogar isso para fora. Então, é muito aquilo que
você tá precisando, não aquilo que você quer. Porque a primeira vez eu fui querer ficar chapado. E eu não fiquei chapado. Você quis fugir da realidade. Eu tomei um sarrafo, né? A primeira vez eu tomei um sarrafo que eu... Cara, foi a segunda vez que eu tomei... Com 15 anos? Com 15 anos. Foi a segunda vez que eu consagrei. E com 15 anos eu era muito piazão ainda. Eu não tinha vomitado. Eu não tinha feito a limpeza na primeira vez. E como eu tava na igreja, lá não é igual a gente consagra assim, que é tudo escurinho, com a fogueira. É tudo no claro, no Santo Daime. A gente recebe um ináriozinho e começa a ler aquele ináriozinho. E, de repente, as pessoas do meu lado já começaram a fazer a limpeza, né? Blá, dava aquela limpeza e tal. E eu era piazão. E, meu Deus, eu me cagava de rir. Dava muita risada e rindo deles e tal, não sei o quê. E não tinha começado o efeito em mim ainda, não tinha vindo a força. Aí passou um tempinho, eu fui no banheiro. Quando eu voltei, tomei a segunda. Aí depois da segunda começou a me dar vontade de fazer limpeza. Como eu não tinha experiência, né? Era mais novinho. O ego falou mais alto. Não, pra que eu vou vomitar aqui? Eu vou lá no banheiro, né? Não vou ficar vomitando aqui, tenho vergonha. Né? E eu rindo do povo ali aquele tempo, né? Mais novinho, não entendia como funcionavam as coisas. Fui lá no banheiro e fiz a limpeza. A partir daquela limpeza, começou a primeira força mais intensa da minha vida com a ayahuasca. A partir daquele momento, eu comecei a entender o que realmente a medicina tinha para trazer. E daí eu percebi que não era aquilo que eu queria. Porque o que eu queria era, que nem você disse, fugir da realidade e ficar chapado. Mas o que ela me deu foi nitidez, o que ela me deu foi transparência sobre o que eu tinha que fazer naquele momento para consertar a minha vida mesmo sendo novinho ali, né? E gente, você era muito novo, assim, não tinha nem bagagem de tempo de vida, né? De muita coisa, mas talvez pode ter sido ali o início de uma salvação, assim, de um caminho. Sim, eu tive pais muito novos, né? Meus pais... Minha mãe tinha 15 anos, meu pai tinha 17. Então, quando eu tava com 5, meu pai tinha 22. Então, eu acabei vendo muita coisa ali, sabe? Família que veio do mato. O meu pai, assim, naquele tempo, ele não trabalhava com coisas tão certas assim. Hoje ele já faleceu, não tá mais aqui com a gente. Mas eu era criança, não entendia e acabava ficando no meio daquela energia. Tava indo repetindo um padrão Repetindo ali, né? um padrão. Então, no meio daquilo tudo, via muita coisa explícita. Meu pai era novo, era separado da minha mãe. Então, eu via, tipo, gente pelada na casa. Via algumas orgias aqui, umas coisinhas ali. Coisa de jovem, né, naquele tempo. Então, desde criança, sempre tendo acesso muito àquilo, né? E já na primeira vez da ayahuasca, me veio toda essa situação para ser curado. Isso, para poder ser curado. Porque, ainda mais com 15 anos, assim, o máximo que a gente vai... sei lá, 12 anos atrás era sempre psicólogo. E eu ia no psicólogo, ajudava em muita coisa, mas tinham coisas ali que não... Até então eram irresolvíveis, né? E você estava falando do ritual, né? Qual que é o preparo físico que a pessoa tem que ter antes de consagrar a ayahuasca? Quando eu comecei no Santo Daime, é muito bonito porque tem hinos, né? E os hinos, eles vão te instruindo. Então, tem um hino que fala assim... 3 antes, 3 depois, para afastar toda a doença. Então, eles costumam ficar uns 2, 3 dias antes sem comer carne. Né, a galera da medicina já não bebe, já é muito difícil, assim, do pessoal tomar alguma coisa. Ainda perto do ritual, ninguém toma nada, fica mais limpo. E você tem que dar uns 2, 3 dias ali, pessoal de carne. Foi a maneira como eu aprendi, coisas mais pesadas, né? Feijoada. 5 anos depois, quando eu comecei a conhecer como os indígenas, eles fazem, como é a cultura deles, o que eles comem antes, o que eles comem depois, como que é a preparação deles, eu vi que, na verdade, eles não têm preparação. Eles simplesmente... Pra eles é natural, Pra né? eles é natural. Eles comem... A primeira vez que eu fui na aldeia, eles estavam comendo 1h30 antes do trabalho, antes da cerimônia, e eles estavam comendo carne 1h30 antes. Aí eu olhei e comecei a trocar uma ideia com o Chai lá na liderança jovem lá do povo no Quecoi. E ele falou, Chai, quando você não come, você fica fraco. Aí a força vem e ela te pega. Você vai peiar, porque você tá sem força. E daí, beleza. Peguei, primeira vez lá na aldeia, eu fui e bati um pratão lá de carne mesmo. Tava comendo carne moída lá, que era arroz, feijão, salada. Fui lá e comi. Fiz a limpeza normal, mas pelo contrário. Mesmo depois da limpeza, eu me senti muito mais forte, muito mais firmado do que aquele entendimento que eu tinha. Então, só que lá também eu tô na floresta, né? O que eu indico pro pessoal quando a gente vai consagrar lá em Curitiba? Na cidade, o povo, ele tá mais sensível,
né? O povo tá na cidade de pedra. Outras energias externas ali e muitas delas negativas. Então, eu não aconselho a pessoa a comer carne no dia porque ela vai sentir mais a medicina. E ela sentindo mais a medicina, pode ser que ela tenha mais náusea do que se tivesse, por exemplo, na floresta. Então, só que a náusea ela é normal. Para quem não conhece, a limpeza da ayahuasca ela é uma coisa leve, até porque ela é líquida. E não é uma limpeza à toa. A gente só faz a limpeza com a ayahuasca depois do teu processo emocional. Porque é uma grande meditação pela qual você vai estar passando ali. Você vai trazer para o rito coisas que já tem dentro de você. A ayahuasca vai entrar dentro de você e ela vai potencializar aquilo e vai jogar aberto isso no seu campo, para você conseguir resolver melhor. Lembra que eu falei que a gente para de ser o observado e se torna o observador? Então você se torna o observador dessas coisas que estão na sua cabeça. Então essa tela mental, ela fica muito mais nítida daqui para fora. Aí você consegue estar resolvendo essas janelas. Como se Deus pegasse pela tua mãozinha mesmo e falasse, ô Vivi, vem aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nas coisinhas que você fez, nas coisinhas que você está fazendo e preparar algumas coisinhas que você tem que fazer. E aí a gente começa a ter esse campo mais aberto e sutil para poder entender ali o que a espiritualidade, o que as energias querem te transmitir, né? Limpa aquele teu canal. Então, a pessoa que está chegando a primeira vez ou está consagrando a cidade, eu não aconselho muito comer carne já no primeiro dia. Quando a pessoa já tem um tempinho a mais, ela já se conhece, ela já passou pelo processo da limpeza, ela já conhece, aí não tem problema algum. Eu até indico a comer, porque daí isso daí dá mais firmeza para ela. Perfeito. E aí, a gente tem muita curiosidade para saber, você explicou, acho que muito claramente sobre isso, né, de você observar, né, o seu campo. E isso ajuda também a gente a tratar questões de bloqueios, talvez. Sim. Ajuda ali a pegar, às vezes, no consciente, a gente não tá querendo muito lidar. E aí, quando a gente faz a consagração, é inevitável quase, né? E é muito aquela questão que a gente estava falando no começo. Eu lembro que no tempo que eu era da igreja, tinha muitas pessoas que falavam assim, eu quero ir porque eu tenho que resolver aquilo, eu quero resolver isso. E eu ia muito nessa onda de escolher as coisas para resolver. A gente só procura Deus quando a gente tá com problema. É justamente isso. A gente só procura Deus quando tá com problema. Então, tipo assim, se é Deus quem vai curar, por que eu tenho que escolher? Se é Ele o dono da cura, né? E ao mesmo tempo o dono da doença, porque Ele também permite, né? Tudo é uma dualidade. Sim. E todo mundo é filho dele. Então, eu vou deixar aqui nas mãos dele ali, eu vou estar aberto a receber o que ele tem para me trazer. E é muito engraçado, porque às vezes você vai pensando numa coisa e vem uma coisa lá de quando você era adolescente, com os traumas que você sofreu de bullying lá no colégio, de coisas que um tio seu te falou, que você não lembrava que tá ali, que tá te incomodando, que tá impedindo você até mesmo, de certa forma, de conseguir concluir algumas coisas, conquistar alguns objetivos na atualidade, são coisas que tá tudo guardado ali. E a medicina, ela vem lá no teu inconsciente, resgata isso daqui e fala, toma, minha filha, vamos começar a resolver isso daqui. Eu sei que tem aquele ali, mas vamos pegar isso daqui. Vamos por aqui. Vamos começar por aqui, que esse tá um pouquinho mais antigo. E assim, mas não é claro, assim, às vezes vem, tipo... Gente, eu nunca consagrei a ayahuasca. São perguntas realmente, assim, eu acho que para quem nunca consagrou, acho que deve se fazer, assim, porque tá muito banalizado muitas coisas, né? Mas não vem com clareza, ou depende muito da pessoa, essas imagens, assim, vem, às vezes, as pessoas relatam que é muita coisa colorida, eu já ouvi falar, assim, de amigos meus que fizeram, dragão cuspindo fogo e tal, e aí depois vem essa conversa, assim, como é que funciona? De relatar o que experienciou? Isso, eu vou dar um pouquinho do meu depoimento nessa parte arquetípica, né, das imagens. Arquetípica, total. Porque são símbolos, que vem aparecendo pra gente. Tem pessoas que passam, né, por um processo e com a experiência que eu tenho hoje, eu ajudo elas a entenderem mais rápido. Mas eu tinha vezes que chegavam algumas informações pra mim, eu demorava 1 mês, 2 meses pra assimilar. E tem outras questões também. Teve, por exemplo, sonhos que eu tive quando eu era mais novo, e eu voltei para esse mesmo sonho consagrando a ayahuasca nessa meditação. Porque o que a ayahuasca ela vai te trazer? Ela vai te trazer um processo de EQM. O que é o processo de EQM? O processo de quase morte. Mas não que você vai morrer de verdade, vai trazer o médico, colocar os aparelhos ali. Não, longe disso. Você vai passar por um processo dos mortos, né? Não é um cipó dos mortos, o vinho das almas. Então, você vai sentir um gostinho do que é estar
pro lado de lá, mas sem morrer fisicamente. Uhum. Você fazendo isso, você vai trazer algumas informações que talvez você não traria em vida. E aí fica mais fácil para a gente clarificar essas coisas. Como que a gente vai ter nitidez nisso? Por exemplo, quando a gente fala da cobra. Uma amiga sua sonhou com cobra. Ah, tá traindo. Né? Sonhei com É a cobra primeira verde. coisa, Se for né? com cobra preta, tá traindo com 2, com 3. Então, tem aquela crença, né, sobre a cobra. Mas vamos pensar. Ontem a gente estava falando de cobra, inclusive, no curso. Sim, né? verdade. A cobra. Vamos pensar ela como arquétipo. A cobra existe desde antes de existir traição. Ela já veio junto com o mundo. Vamos olhar o animalzinho do jeito que Deus fez. Olha que animal lindo. Olha o jeito que a cobra se rasteja. Olha o jeito que ela olha pra gente. Aquele animal é o arquétipo da sensualidade. Sabe, o jeito que até ela balança a linguinha assim, sabe? É uma coisa bonita de se ver. E a Naja, ela tem uma peculiaridade porque ela te hipnotiza mesmo. Ela abre aquela capa que ela tem do lado e ela usa aquilo só para hipnotizar a gente. Então, qual que é o arquétipo do animal? Será que o animal tá no teu sonho ali só para você achar que tá sendo traída? Ou será que não é o teu inconsciente falando assim, olha, a cobra, ela troca de pele. Como que tá a sua pele? A cobra é um animal sensual. Traz a sedução, porque ela seduz as presas antes de pegar, através do raio de calor também. Então, como que tá a tua sensualidade? E sensualidade é energia. Né? Como que tá os seus cuidados? Porque a cobra, ela traz também um lado mais feminino. Como que tá a tua delicadeza consigo mesmo? Como que tá o teu tratamento com outras pessoas, com a sua família? E pelos indígenas também, a cobra é um animal de cura. Né? A jiboia, como eles muito falam. Então, por que a gente, em vez de pensar na traição, pensar no negativo, porque a gente está jogando essa energia em outra pessoa. O sonho foi meu, o que meu marido tem a ver com isso? Sendo que no meu sonho são coisas minhas, né? Sim. Então, as pessoas, elas acabam assimilando isso. Então, quando, por exemplo, aparece o dragão, que nem você fala, eu vi um dragão, cara, não entendi nada. Tá, mas você sabe o que significa o dragão? Por que os chineses, para eles, o dragão é tão sagrado? Então, quando vem dentro dessas imagens, né, na consagração, a gente tem que sempre buscar o porquê, o simbolismo daquilo. E aí isso vai trazendo... Mas não é na hora, né? Não. Acaba vendo um processo, né? E é sempre bom dar uma pesquisadinha antes. Eu sempre fui muito fã dos arquétipos. Então, quando aparece ali, eu já vou meio que traduzindo. Sim. Mas tem coisas que ainda até hoje chega para mim ali, que eu vou procurar. Dou uma olhadinha no chat GPT, procuro do Tzolk'in. Vou olhar também... Né, no mapa astral, agora a Vivi tá me ajudando a entender melhor a astrologia. Então, tem muitas coisas que passam ali que a gente vai... Tudo se conecta, né? Isso, tudo se conecta. E tem coisas que você vai visualizar ali, que você vai passar o teu processo, que você vai entender daqui a um mês. Ou, às vezes, passou ali, não entendeu nada na hora, tá passando a semana, sei lá, chegou um negócio que o teu chefe falou ali, que, nossa, eu lembro de ter sentido isso, essa energia lá na força, naquele estado que eu tava emocional lá, e agora foi correspondida a minha dúvida. E aí, antes de fazer a consagração, tem os cantos, né? Tem toda uma preparação. Qual que é a importância dos cânticos dentro da cerimônia? Então, aqui no Brasil a gente vai ter 3 vertentes. Depois que o homem branco ele adotou a medicina da ayahuasca. Então, vamos pensar num contexto mais originário, pelos povos originários. Os indígenas, né, estão desde sempre com a medicina. E se a gente for pensar bem, já parou pra pensar como que é feito e de onde que vem a ayahuasca? Nunca. Porque a ayahuasca é um cipó. Sim, verdade. E ela precisa de uma folha. Quantos tipos de folha existem na Amazônia? É incontável. Incontáveis. Mais de 80 mil tipos de plantas e folhas. Quantos mil tipos de cipó? Porque o cipó ele é um pau. Existe lá na Amazônia. E aí a gente pergunta, como que o indígena sabe que é esse, sabe que se cozinhar vai dar o dimetiltriptamina. O que é o dimetiltriptamina? Tudo tem uma cadeia carbônica. Dentro do cipó da ayahuasca e da folha, no fervimento dele, a cadeia carbônica dele se origina o DMT, a famosa molécula da alma. Então, como que ele sabia que aquilo ali ia dar o DMT? Mas tudo bem, né? Depois de um tempo, né, eles
descobriram isso, que a medicina já é milenar, e eles faziam esses trabalhos. Aí, há quase uns 104 anos atrás, um homem chamado Mestre Irineu, né, fundador da doutrina Santo Daime, conheceu a ayahuasca com os índios, com os indígenas, e ele gostou muito. E ele trouxe essa medicina e originou a doutrina do Santo Daime, que foi pela qual fui iniciado na época lá em Curitiba, uma igreja chamada Céu da Nova Vida. E ali naquele contexto dele, ele acabou mudando o nome da medicina, né? Não era mais ayahuasca, mudou pro nome Santo Daime, porque daí já vira uma vertente, né? E ali ele cria toda uma operação, bem diferente do que a dos indígenas. E ali a gente começa um processo de rito diferente, mais pro lado do homem branco, né? Tipo, com luz, a gente lê coisas em português, e aí a gente vai trabalhando dessa forma. Não tem muita música antes. A preparação mesmo é só o pessoal chegar ali e tudo. E a música acontece durante o trabalho. É durante o ritual. Tá. Durante o ritual. Dentro dessas tem a vertente do Santo Daime. Depois disso saíram mais duas com mais 2 mestres, que seria a União do Vegetal, né, do mestre Gabriel, e a Barquinha, que é mais lá pro lado da Bahia, do mestre Daniel. Então, as 3 vertentes do Santo Daime são com música. Tem que ser sempre com música. Os indígenas, como a música já faz parte do coração deles, eles não precisam, por exemplo, se aquecer. Voz, eles não precisam pegar o violão para aquecer. Tipo, eles conseguem chegar numas notas assim que você fala assim, meu Deus, como é que tá conseguindo chegar naquela nota sem a pessoa se aquecer? Então, é muito normal deles cantarem antes, durante e depois. Só que durante a força, eles cantam mais. Você vê que o negócio está mais aflorado, você vê que o negócio está mais pegado. Então, a música, ela tem que fazer parte, porque os teus sentidos eles vão ser muito aguçados. E tudo o que é falado ali vai ficar no inconsciente, né? Potencializa, Isso, então. porque é um enteógeno. Então, a gente está abrindo a nossa consciência. Vamos pensar assim, quando cai um avião, o que acontece? Quando cai um avião? Quando cai um avião. Acaba tudo ali, né? Acaba tudo. Então, caiu um avião lá, que nem de uma aconteceu vez. em 2012 lá, infelizmente. Quando aconteceu agora, recentemente. Caiu o avião. Vai toda a área técnica atrás desse avião para poder entender o que aconteceu, e eles vão atrás do quê? Vão atrás da caixa preta. Né? A caixa preta vai ter ali todas as informações que foram armazenadas, todos os panes ali que a aeronave teve entre o piloto e a torre, para prevenir esses problemas nas aeronaves que vão vir depois. Sim. Né? Então, beleza. O que a gente vai ter? A gente vai ter a informação, mas infelizmente aquelas pessoas ali não vão estar voltando mais. Né, Então tem que dar um parecer para a família, tem que dar um parecer para a mídia, e ali vai ter informação. Nós, seres humanos, também temos uma caixinha preta, denominada consciência. A gente só tem 2 oportunidades de abrir essa caixinha preta. Uma é quando o nosso avião, ele cai, e aí ali você vai ter aquele uau da vida, você vai ter toda essa informação das coisas que você passou, né? Vai ter todo aquele filminho na tua tela mental, só que não vai ter como fazer mais, você não vai voltar mais, você vai ter que seguir o outro plano, vai ter que seguir a tua caminhada, e dali para frente é o caminho espiritual, né? Já passou da fisicalidade. Qual seria a outra oportunidade que a gente tem de abrir essa caixa preta e ainda permanecer em vida? Ter esse uau, que é o filme da vida, mas ainda continuar aqui. Seria com a ayahuasca. E aí é por isso que ela se chama Cipó das Almas. Porque ela faz você ter esse encontro mesmo com você, mas não você daqui. O teu eu espiritual. E aí a gente consegue ter outras percepções que a gente não teria estando encarnado, digamos, aqui. Né? É igual eu falar para você assim, você chegar uma amiga e te dar uma dica, Vivia, a tua roupa tá assim, assado. Por mais que você goste dela, vai ficar aquela coisa assim, pô, que guria tá falando aqui, né? Nem te perguntei e tal. Agora, quando você fala para você mesma, que é o que a ayahuasca promove, é diferente. Porque a ayahuasca, ela faz você ter uma conversa com você mesma, igual a gente tá tendo aqui. Não visualmente, mas aqui dentro, sabe? Escutando a consciência. E acaba sendo tudo muito lindo, tudo muito primoroso, assim. Mateus, sem explicação. A gente já viu casos, a gente que eu tô falando, assim, já se foi conversado, né? Eu conheço muita gente que já consagrou. Mas, assim, tá um uso banalizado.
Tipo assim, de gente vendendo até via internet, sabe? E isso acaba sendo muito perigoso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância realmente de consagrar num lugar adequado, com pessoas que realmente estejam preparadas para isso, porque pode ocasionar o efeito totalmente contrário, né? A gente comentou ali que a ayahuasca ela é o DMT. Então, se ela é a molécula do espírito, quando ela for para dentro da gente, ela vai potencializar o que está sendo falado, né, o que as pessoas estão ouvindo e o que tem naquela egrégora. Não é que só vai se potencializar também, mas é que as pessoas vão ficar muito mais perceptíveis ao que está acontecendo naquele momento. Então, primeiro, eu vou consagrar ayahuasca, vou tomar o Santo Daime. Quem que é o dirigente? Quem que está abrindo o trabalho? Como que é o nome do lugar? O que que eles escutam lá? Que tipo de energia que tem lá? É uma energia mais da floresta, uma energia mais religiosa de doutrina, né? Tem os trabalhos hoje que nem a gente tinha comentado referente a Umbandaime, que é muito bom também. Então, uma energia mais de Umbanda. Então, sabe, a gente tentar entender antes isso de uma forma mais racional e não ir só pela emoção, não, quero consagrar e tal, quero ir na pilha dos outros. Porque senão não é que às vezes vai passar mal, mas é muito pelo lugar. Então, como você mesma disse hoje, vende pela internet. Então, infelizmente, acabou banalizando o negócio. E aí a gente vê, por exemplo, que nem a história do rapaz lá que consagrou a ayahuasca e infelizmente morreu afogado. Aí a gente pega e pergunta, né? E se pergunta, por que que a pessoa ela vai consagrar ayahuasca e ela vai nadar num rio? Nem os indígenas não fazem isso. Então, com quem que ele estava tomando, né? Em responsabilidade da pessoa que estava abrindo a cerimônia, que estava fazendo o rito. Eu não sei se ele estava tomando com uns amigos, mas pelo que eu vi era num lugar lá na floresta. Então, as pessoas infelizmente não tiveram, né, foram irresponsáveis e acabou acontecendo. Então, depois eu fui pesquisar aquele rio e eu vi que tinham acontecido muitas outras mortes, mesmo de pessoas que não estavam consagrando a ayahuasca. Então, o rio já era em si perigoso, né? Mas quando você consagra a ayahuasca, é naquele local, né, se tiver fogueira, é ali perto do fogo. Se tiver com os indígenas, é ali naquele lugar. Não sai dali, fica ali. E não que seja perigoso, mas é que é igual uma igreja. Você vai lá para participar do culto. Você vai ficar do lado de fora? Não, você vai ficar sentadinho lá na corrente, vai ficar escutando, vai ficar lá naquela energia. E aí o ayahuasca acaba não sendo diferente essa comunhão ali, né? A gente precisa estar presente ali na corrente. Então, tem que ter atenção, né? Vai consagrar, então pesquisar tudo isso antes. E outras pessoas também falam sobre a conexão que começa a ter depois que consagra, né? Com a ayahuasca. Começa a ter uma conexão mais profunda. Eu acho que é natural a gente ter uma conexão profunda com a natureza, né, com a ancestralidade, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre os povos originários, né, você já até falou um pouquinho, mas é normal isso, então, a pessoa que nunca, não era do mato, tal, consagra ayahuasca, de repente começa a se encantar, querer ser pertencente àquilo, né. Começa a abraçar umas árvores. Mas assim, é natural, ou realmente é um chamado, acaba sendo um chamado, como é que funciona? A gente veio da Terra. Né, a gente está, depois de muitos processos, a gente anda caminhando, então, apesar daquela diversificação de elementos, a gente acaba tendo uma porcentagem muito grande de terra, né? E água também, mas terra também. Quando você consagra a ayahuasca, você volta para a tua origem. Porque é literalmente, por algum momento, como se você tivesse se deslocado daqui. Só que, ao mesmo tempo, acaba sendo diferente porque você sabe que está aqui. Só que é uma energia tão boa que parece que está muito próximo de Deus. Então, por isso que algumas pessoas falam, nossa, Matheus, eu senti que eu morri mesmo, mas renasci. Então, tem todo esse processo. Então, como você está consagrando algo que vem lá de dentro da floresta, e a gente está, por exemplo, na cidade, é como se fosse a floresta entrando dentro de você em um outro local. E aí você começa a ter percepções. Não falo que a gente é o que a gente come? Sim. O que a gente está comendo aqui na cidade? Na maioria das vezes... Comida processada, comida industrializada, cheia de conservante, porcaria, refri, açúcar, glúten, trigo, cancerígeno. Então, a gente é o que a gente come. Se a gente come só porcaria, o que a gente é? Doente.
A gente vai ficar cheio de porcaria também. Agora a gente está pegando algo que é sagrado, milenar, foi feito dentro da floresta e a gente está colocando para dentro da gente. Quando a gente coloca esse líquido para dentro da gente, ele vai lá para o nosso cérebro entérico. Quem vai trabalhar o DMT, essas moléculas, vai ser o nosso intestino. O intestino vai mandar essa informação lá para o sistema nervoso central. Aí ali vai fazer com, em outras línguas, seria como se fizesse outras partes do teu cérebro funcionarem e partes que não funcionam ali no dia a dia. Uhum. Então, com aquela medicina vai fazer com que eletrifique mais o cérebro, né? Uhum. Aí a gente vai começar a acessar outros campos e talvez outras memórias que a gente nem sabia que tinha, dessa ou de outras vidas. E aí a gente começa a resgatar essas coisas. Antes dos portugueses, espanhóis chegarem aqui, não tinha só indígena? Só. Então, quem que são os nossos verdadeiros São ancestrais? eles. São os indígenas ou os portugueses, né? Porque a gente misturou depois. Então, não existe também o inconsciente coletivo? Total. Só que é muito difícil, às vezes, a pessoa ela conseguir acessar esse inconsciente coletivo, estando aqui no meio dessa confusão, dessa bagunça. Tem que meditar, tem que praticar algumas técnicas para você estar indo para dentro de você. Uhum. E a ayahuasca, ela meio que te entrega isso de mão beijada. Então, às vezes, a pessoa, se ela não tem muita conexão com a floresta, com as árvores, com a natureza, é porque ela não está perceptiva a isso. Ela não está sensível a esse tipo de energia. Então, a ayahuasca vem e resgata isso de novo. Aí ela começa a prestar atenção em coisas que... Igual quando você compra um carro, ou você quer comprar. Eu quero comprar um Argo. Você começa a ver um monte de Argo. Como eu quero comprar um Gol, você começa a ver um monte de Gol na rua. Ah, eu quero comprar aquela bicicleta ali, começa a ver um monte de coisa. Então, a medicina ela vai te trazer informações que já estavam dentro de você, fazendo com que você resgate isso e faça o teu subconsciente prestar atenção nessas coisas. Uhum. Porque ela floresceu isso dentro de você. Aí as pessoas começam a ficar um pouco mais próximo das árvores, começam a ficar um pouco mais na natureza, começam a querer respirar um ar puro melhor, querem morar em lugares, por mais que seja na cidade, em lugares que sejam mais arborizados. Aí a pessoa começa a se conectar um pouco mais. Uhum. Mas é um resgate mesmo, assim, sabe? Você voltou recentemente do Acre, né? Ficou lá um tempinho, fazendo uma conexão, né? Acho que você vai sempre, né? Você falou, pelo menos 2 vezes por ano. Uhum. E A próxima vez você vai junto eu lá. vou. E eu tenho muita curiosidade para saber como você tem essa facilidade, né? Com os povos lá, com os xamãs, enfim. O que eles pensam dessa... Ai, eu vou falar moda, não é uma moda, mas assim, dessa pulverização da ayahuasca para cá, pro Sudeste, para os outros lugares, assim. Não sei se você já teve essa curiosidade de perguntar, mas eu tenho essa curiosidade de saber. Falei, me conta, o que vocês acham, assim? É transformador ou que vocês... Não sei, o que eles pensam? Porque realmente é deles, né? É uma apropriação, assim. É com um objetivo de cura, mas eu tenho muito receio, assim, da banalização mesmo das coisas. Como tudo, né, Matheus? Assim, excesso de informação gera muitas questões. O que eles pensam disso? Olha que legal, a gente começa já pelos xamãs, né? Se a gente chegar lá e chamar o índio de xamã, ele nem sabe o que é. Olha, se eu fosse lá, então, eu já ia tomar uma na lata. Assim, tipo, eu preciso fazer um curso intensivo. Eles não sabem o que é xamã. Por quê? Quando a gente vê, por exemplo, lá, curso de xamanismo. Outra coisa que também tá demais. Curso de xamanismo. Não sei o que e tá ensinando xamanismo. Aí você vai ver quem às vezes está dando o curso, quem está dando a preparação, a iniciação, né? Até a iniciação de xamanismo. Mas você não vê nenhum indígena. Você vê brancos como nós, né? Dando curso e tal. Tá, mas o que é o xamã? Aí eu comecei a ir atrás. Aí eu descobri que nem os índios, nem os indígenas se titulam como xamãs. E eles nem sabem o que é isso. O que chega mais próximo disso, existem várias etnias, né? Etnia Nokikuin, etnia Roniquin, etnia Yanauá, Yanomami, Xauandaua. E daí a gente vai chegar... Xanenau, e daí a gente vai chegar no Xauandaua. Xauã é o que mais se aproxima. Geralmente, Xauã, eles dão no nome da pessoa que vai ter alguma liderança. Xauã. É o que mais se aproxima. A palavra xamã, ela veio lá, na verdade, da Sibéria.
naquele tempo lá dos vikings, naquele lado mais frio, porque aquele lado eles não conseguiam cultivar ayahuasca por causa do frio. Não tem como fazer a chacrona e o cipó crescer em lugares que tem gelo. Tem que ser um calor extremo e é por isso que dá na Amazônia. Ou no caso lá no Paraná tem muito em Morretes, que são lugares muito quentes, mas sempre vai dar na Amazônia por causa da gestação, da vegetação lá, que é muito calor e é muito, além de ser úmido, também é muito tropical. Então lá é muito mais fácil para poder crescer. Por isso que lá ninguém precisa plantar, lá já tá lá, é só pegar natural. E fazer. E já Deus deixou lá só pra gente buscar mesmo. Então, quando a gente fala xamã, eles não entendem. Por quê? Porque o xamanismo ele veio da Sibéria. Já num outro enteógeno que seria os cogumelos. Então, os vikings faziam a consagração de cogumelo e não de ayahuasca. Então, quando a gente fala o xamanismo, o verdadeiro xamanismo seria pro lado mais nórdico. Aqui eles vão se titular mais como cacique e como pajé. O cacique ele vai cuidar da organização da aldeia no sentido financeiro, político, em relação à conversa da aldeia dos indígenas com os brancos, a FUNAI, a unidade de saúde, o pessoal que está vindo de fora. Então, quando eu vou levar o povo para poder fazer as vivências e conhecer a floresta, eu sempre converso com ele antes para pedir autorização, eu passo quantas pessoas estão indo, então tudo muito bem certinho, então essa é a política. O pajé, ele não tem nada de política, não tem nada da organização da aldeia, da parte financeira, com o povo, ele vai cuidar da espiritualidade do povo. Então o pajé ele vai estar na cerimônia, é ele quem vai abrir a cerimônia, e é ele que vai promover as curas ali. Então, ele vai cuidar da parte, digamos, espiritual da coisa. Então, o pajé cuida do espírito, né? E o cacique, ele vai cuidar da parte política. Então, se a gente chegar lá, eles não vão saber o que é xamã. Não vão. Já sei, já. Primeira lição aprendida. Mas, e o que eles pensam, assim, como que é pra eles, né? Eu fico imaginando, assim, essa pulverização da ayahuasca. Porque, realmente, tem muito lugar que faz certo, como você estava falando, como você explicou, mas também tem essas faltas de responsabilidade, né? Sim. Os indígenas, por que eu gosto tanto de conviver com eles, né? Porque uma coisa que eles não têm na cabeça deles é o julgamento. Então, se eu falar pro indígena que a pessoa é a primeira vez que ela vai tomar e ela já quer levar 1 litro para tomar em casa, ele nem vai ligar. Por quê? Porque eles não têm julgamento. Entende? Então fica até um pouco difícil de responder essa pergunta, porque eles são tão tranquilos, eles estão tão vivendo a realidade deles, e eles estão tão preocupados em ser alegre e levar alegria para os outros, que eles não têm tempo de julgar. Então, tipo assim, é mais a gente, assim, a preocupação, né? A preocupação que eu vejo, assim, por outras pessoas, outros lugares, outras pessoas também que, tipo, postam muito, tem muita aquela coisa no Instagram. E eu vejo assim, sabe, a gente que conhece um pouco mais de tempo, entende de energia, você vê no olhar da pessoa que ela não tá assim tão firme já assim para poder abrir um trabalho, E daí, infelizmente, as pessoas que estão ali acabam absorvendo aquela energia. Então, pelo indígena, ele não vai muito julgar, não. Por isso que eu gosto muito de fazer esses estudos lá na Amazônia. Então, quando não é eu e a família que estamos fazendo a cerimônia, o único lugar de estudo, os professores são eles. São eles. E aí lá eu me permito também, aqui o povo vê a gente fazendo cerimônia, fala, cara, como é que você consegue tomar ayahuasca, consegue ficar tocando violão, tambor, consegue falar, consegue cuidar da gente, tudo. É essa firmeza que a gente traz da floresta. Só que quando eu tô lá também na Amazônia, lá acontece a mesma coisa comigo. Lá eu fico sentadinho, lá eu vou como estudante, daí eles cuidam de mim. E aí tem esse processo. Aí no meio dessas conversas, que é uma terapia, é como se fosse uma psicologia que eles fazem com você no meio da força. Eles vão te desbloqueando, eles vão trazendo conversas, histórias, vão te trazendo reflexões ali no meio da força que você não ia conseguir em lugar nenhum. E aí a gente consegue tirar algumas pérolas, né, no meio disso. Mas se for perguntar para eles têm até uma posição do que falar, mas não é algo assim que eles abrem muito assim, eu até... vou pegar um gancho disso para poder levar essa questão tá na próxima viagem, porque eu também fiquei curioso. Boa. Também fiquei curioso. E existe alguma contraindicação do uso? Da ayahuasca, mulheres grávidas, o que a gente indica? Quando a gente vai fazer cerimônia, eu gosto de trabalhar com 2
graduações. Uma mais forte e a outra mais levinha. Se a moça, ela falar que ela está grávida, ela vai consagrar a medicina mais leve em menos quantidade. Para não provocar nenhum tipo de... Não forçar muito, ela já está grávida, está com o útero ali, né, sendo comprimido, o estômago. Então, de certa forma, eu vou dar menos medicina para ela que ela tenha um trabalho mais tranquilo, só para conhecer mesmo. Outra contraindicação seriam pessoas que têm esquizofrenia. Não que elas não possam tomar, mas a gente vai conversar um pouquinho antes ali. Se a pessoa toma algum tipo de medicação, a gente precisa estudar esses remédios, ver a questão se é tarja preta, se é tarja vermelha, se é um remédio mais tranquilo, quantos miligramas tem, para quê, o que é que ela está tomando, se tem algum laudo psiquiátrico, algo do tipo. Então, quando a gente está na cidade, a gente faz algo que a gente chama de anamnese, né? Aí a gente consegue tirar algumas questões ali para poder estar conversando com a pessoa. Então, essas seriam as duas únicas indicações também. O pessoal pergunta também, o pessoal que faz bariátrica, né, para a questão de forçar. Se a pessoa fez recentemente, eu sirvo uma medicina mais leve. Agora, se é uma pessoa que está 12 anos, 15 anos já cicatrizou, pode tomar uma medicina um pouquinho mais forte, que daí não tem perigo de estourar ponto, se for fazer limpeza ou algo do tipo. Crianças podem tomar. O meu irmãozinho, ele tem 4 anos de idade, e consagra ayahuasca, desde a barriga da minha mãe. Senhorinha, senhorinho, pessoa que tem câncer, pessoa que tem problema terminal, assim, tipo, sabe? Não tem problema algum. Pelo contrário, só vai fazer bem para a pessoa. Porque a ayahuasca, ela tá regando a gente. O que tem dentro da ayahuasca? É cipó, folha, água e fogo. Porque precisa da água para poder misturar e o fogo para poder aquecer. Então, ali a gente já tem a combinação dos 4 elementos. E o ar para poder secar depois, né? Deixar a medicina frio. Então, a gente está colocando para a gente uma alquimia que está coligada ao DMT, que é a molécula do espírito, e também os 4 elementos da terra. Poderosíssimo. Então, não tem nenhuma contraindicação. Agora a gente vai sair um pouquinho da ayahuasca e vamos para o assunto do rapé. O rapé, que também é uma medicina, certo? Mas que ele tem um pouquinho menos, vamos dizer assim, de ritualística, talvez. É um pouco diferente. Mas a minha principal pergunta, assim... Acaba sendo mais simples. Acaba sendo mais simples. É a sensação. Qual que é o objetivo do rapé em si? O objetivo do rapé é fazer com que... O indígena, ele já está muito conectado com a natureza. Então, ele faz o rapé para poder manter aquela clareza dele, aquele... Aterramento? Isso, aquele aterramento. Então, o rapé, ele vai vir numa energia mais telúrica mesmo, para poder te trazer mais para o teu centro, varredura de pensamento. O que vem dentro do rapé? O rapé vai vir... A questão... Eu trouxe até o presente. Pode mostrar. Aqui, aí fica mais fácil. Pode mostrar. Então, a gente trouxe aqui um artesanato feito pelos indígenas. Olha isso. Seria o famoso tepi ou tipi. Ele serve para a gente poder transferir o rapé a outra pessoa. Então, nesse caso aqui, né, a gente coloca o rapé nessa pontinha aqui, ele é um pozinho, coloca aqui nessa pontinha e acaba... Eu acho que eu até tenho aqui um tubinho também, que daqui a pouco vai ter uma surpresa aqui, né? Tem uma surpresa. Ele quer porque quer que eu consagre o rapé aqui. O rapé eu já faço uso e realmente é uma questão de aterramento muito forte, né? Eu trouxe ele na sacolinha, mas eu vou dar uma abertura aqui para vocês verem. E cada... Como que a gente fala, assim? Cada substância... Né? É uma folhinha, E aí tem um propósito sempre, uma intenção sempre na hora do sopro, né? O que o rapé ele vai te promover em relação à matéria-prima dele? O indígena ele vai manter só o que ele tem. Como ele está na floresta, o indígena ele não precisa se planejar com nada. Ele só vive. É meio que, na minha visão hoje, o indígena hoje que vive na floresta, ele tem uma vida de Adão e Eva. Ele só se preocupa com a comida que Deus vai mandar pela natureza, ele só se preocupa em ser feliz e em não cuidar da vida dos outros. Ele só cuida da dele, é uma maravilha, por isso que eu gosto de ficar lá. Super indico vocês. E o que tem na matéria-prima dele? Tabaco, que seria a base, a cinza da planta da qual ou a casca da árvore a gente está usando, e muitas vezes um pouquinho da planta ali, amassadinha dela natural. Por exemplo, esse daqui é um rapé de catsarau.
Tá. Katsaral seria a casca de uma árvore. Qual que é o entendimento dela? O tabaco, quando ele entra no nosso corpo, ele serve para dar aquele balanço. O que é o balanço? Baixar o nosso fator crítico. A gente que mora na cidade, a gente julga demais. A gente está sempre com o ego lá em cima. A gente muitas vezes não quer ficar escutando o que o outro tem para falar. Não quer ficar meditando ali no que a pessoa às vezes tem para poder te ensinar. E a gente sempre tem alguma coisa para aprender. E muitas vezes aqui a gente não está aberto a nada. Então por que tem que ter o tabaco na composição? Para a gente baixar o fator crítico. Então quando você baixa o teu fator crítico, o teu inconsciente ele dá uma abertura. Então você fica mais aberto o que está acontecendo no teu campo, no campo das pessoas que estão ali e no que você está principalmente ouvindo. Então, por mais que o rito ele seja mais simples, é muito bom sempre fazer com pessoas que já fazem faz tempo e acabar não misturando as energias, pessoas que são experientes mesmo. Então, o rapé ele vai promover essa questão de limpeza de pensamento. Vivi, quando você chega em casa, tá lá quase no final do mês, né? Aquela preocupação, os boletos estão virando, o cartão vai virar, tem que pagar o seguro do carro e a gente já está pensando daqui 2 meses o que vai vir pela frente. E é isso que traz a doença para o homem e a mulher branca. É a gente ficar antecipando sofrimentos que a gente nem sabe se vai chegar. E o indígena ele já não tem isso. Então o que a gente pode tirar disso da medicina? Varredura de pensamento. Por que a gente acorda com torcicola, por exemplo? Né? Acordou com dor no pescoço, o ombro tá todo... Mas você estava numa cama totalmente confortável, por que isso aconteceu? Porque a cabeça estava daquele jeito, a mente estava daquele jeito, cheia de preocupação, o corpo vai fazer a mesma coisa, né? PNL. O corpo é a correspondência do pensamento. Então vai acordar cheio de dor, porque aqui também tá cheio de dor. Então, o que o rapé é indicado para nós, seres brancos? Que eu sempre indico para as pessoas. Fazer o rapé antes de dormir. Acender ali um incensinho, se não gostar do incensinho, achar que é macumba, alguma coisa, acende não precisa acender nada, só coloca uma música ali tranquila, uma música de meditar. Você vai fazer o rapé. O rapé ele vai ter que ser sempre nas 2 narinas, é por isso que ele tem esse caninho para entrar por aqui e o outro entrar por aqui. Mas por que tem que ser nas 2 narinas, Matheus? Porque a gente tem os 2 lados do cérebro. Cada lado do cérebro ele vai servir para uma coisa. Lado direito, lado racional, lado mãe, lado feminino, e o lado esquerdo seria o lado pai, o lado da racionalização. Então, você tem que trabalhar esses 2 lados, porque o rapé ele costuma dar uma ardidinha, às vezes, quando você faz. E é esse lado que está ardendo que precisa entrar em equilíbrio. Então, ninguém vai vir te falar assim, Vivi, muda isso. Não, você fez a medicina, você está sozinha com o rapé, você vai ter esse entendimento. Ali na tua meditação, a tua própria intuição está usando essa alquimia da floresta para facilitar esse entendimento com você mesmo. Vai varrer os pensamentos da tua cabeça, vai deixar a tua cabeça mais vazia, de certa forma, para que você possa dormir mais tranquila, para que você possa ficar até com uma maior sensação de segurança. Vai te promover um bem-estar instantâneo. Né? No comecinho ele dá um balanço, né? Porque o rapé ele faz você subir demais o teu fator crítico e daí ele abaixa, né? A força telúrica ela te puxa para baixo. Então ele vai te promover... o que eu tinha muito antes? Eu tinha muita ansiedade. A minha mãe, além de ser ansiosa, ela arrancava, tipo, sabe, se olhava na cabeça dela assim, tinha aqueles buracos, aqueles tufos de cabelo. Aquela pessoa que é tão ansiosa que tira o cabelo sem perceber. Hoje, a unha dela é grande, ela deixa o cabelo crescer, porque ela consegue estar consciente. Né? A gente não fala muito do orar e vigiar, mas como que tá orar e vigiar? Orar e vigiar. Então, o rapé ele vai te promover essa vigilância. Ele vai deixar você consciente. Por que o indígena pega o rapé e ele faz assim na onça, ó, na cara da onça, a onça... Porque ele chama a onça. A onça, assim, ela vai te escutar, você tá a 20, 50 metros dela, ela não tá te cheirando, mas ela tá escutando tudo. Ela tá sempre consciente. Né? E é por isso que os indígenas têm essa coisa da cobra, da onça, eles tiram muito esse sentido dos animais, conjugam com as medicinas e acabam puxando essa energia para eles. Então, mesmo sem eles entenderem a parte arquetípica, racionalmente falando, é muito na intuição deles. Então, o rapé ele vai te promover primeiro uma limpeza, depois o bem-estar e depois ele vai te trazer uma clareza e também uma atenção. Perfeito. No sentido não de ficar assim, meu Deus, eu tô... Não, uma atenção, sabe? Você vai ficar mais sensível. Tem coisas que com o tempo você não vai precisar olhar muito, você vai sentir. E essa medicina, ela vai
mexendo com a tua sensibilidade. Mas ela não traz essa questão como a ayahuasca traz, né? Das visões, ou pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Ontem, inclusive, uma moça estava com a gente lá depois do curso. Ela foi fazer e acho que foi a terceira vez ela tinha falado que fez. E nessa terceira vez, eu falei para ela ó, moça, eu não consigo fazer o rapé assim, desse jeito. E ela já veio me pedir porque ela queria conhecer também, né? Mas eu sempre explico. Ó, não dá para fazer assim e tal, que é só soprar e ser embora. Você vai passar um tempinho aqui, você vai ficar uma meia hora sentado aí, você vai sentir um balanço diferente dessa vez. Aí eu fiz a reza tradicional na língua, expliquei para ela o que vai acontecer, e aí ela fez bem bonitinha. Ela falou e daí a gente começou a tocar violão lá. Ela falou que quando ela falou que estava enxergando de olho fechado, ela olhava para os lados assim, e enxergava de olho fechado, e ela via que estava um monte de indígena junto com a gente e vários animais. E depois vinha chegando uma onça, saía a onça, ela passava a mão na onça, isso tudo, ó, de olho fechado. É por isso que essas medicinas, elas trazem um contexto enteógeno e não alucinógeno. Alucinógeno, entre eu e Deus. Enteógeno, entre eu e Deus. Alucinógeno não existe. Perfeito. E aí pode sim trazer. Hoje em dia, eu confesso para você que é bem difícil eu ter miração. As pessoas que estão chegando mais a primeira vez conseguem ter mais acesso porque elas estão bem sensíveis. Então, a medicina, ela acaba abrindo mais naquele tempo. Só que muitas coisas que o rapé me abria no começo, agora eu consigo sentir sem o rapé. Hoje em dia eu faço menos rapé do que eu fazia antes. E aí a gente está indo já quase no final do programa, do podcast. Mas uma pergunta que eu preciso fazer, Matheus. Tanto o rapé quanto a ayahuasca, elas podem causar algum efeito de... Ai, meu Deus, como que é? De você ficar meio que obcecado nisso? Tipo, algum processo vicioso? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu nunca vi alguém assim que ficou, tipo, literalmente viciado. Porque você vê nitidamente, assim, que os indígenas, eles passam bastante rapé. Mas é porque é a cultura. Ninguém chegou pra eles assim e falou, Tiago, vamos fazer esse rapé. Não, tipo, eles aprendem desde pequenininho. Então já faz parte, não é uma medicina pra eles, é cultura, o cotidiano, né? É o remédio diário deles ali e faz parte da cultura deles. Pra gente que é homem branco, qual que é a sensação que você sente com o rapé? A sensação que eu sinto é desse aterramento, assim. Mas ele dá pode ser que às vezes dê Não, ele dá uma força. Né? Ele dá então, eu não sei a força da ayahuasca, que deve ser 1000 vezes mais. Mas ele traz eu fico meio, tipo, parece que aqui é meio sutil, assim, ao redor, né? Muitas vezes ele pode trazer um desconforto e pode também dar vontade de fazer limpeza. Por causa do tabaco. Tá. Comigo nunca aconteceu. Ainda bem. Tem pessoas que sentem bastante. Eu, particularmente, quem me vê fazendo rapé hoje em dia, fala, meu Deus, como é que você toma um sopro desse e não cai? Porque ninguém me viu lá no começo, do jeito que eu ficava. No começo não existia esse daqui bonitinho, esse negócio que era um tubo. Sabe aqueles tubos de amarrar aqui pra tirar sangue? O meu padrasto que começou, ele vinha com aquele tubo e fazia... Nossa, mas eu pegava e dormia, assim. Então eu ficava naquele processo. E o que isso vai te promover? Uma saída da tua zona de conforto. É por isso que o rapé está mexendo com você ali muitas vezes e o tabaco ele vai agir no teu cérebro entérico. Então a gente precisa desse soquinho, dessa pontada aqui para poder baixar esse fator crítico e poder entender a medicina do jeito mais sensível, né? Entendi. No caso. Perfeito. A gente quer agradecer muito você por essa aula da medicina da floresta. E assim, acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente realmente vê que causa muitas transformações, né? Muitas curas de libertação. E falar sobre isso tão abertamente, tirar todas essas dúvidas. Acho que tinha mais milhares, assim, de perguntas pra fazer. Eu imagino que as pessoas realmente tenham muita curiosidade, né, Matheus, assim, ultimamente. Sim. Porque é uma coisa que todo mundo tá se abrindo e eu acho legal a gente trazer informação de qualidade, né? Porque precisa ter esse direcionamento. Então, muito, muito obrigada por ter vindo. Antes da gente fazer, eu quero te dar um sopro de presente. Ai, não. Bem suave, bem suave. Olha lá, faz no Michel primeiro. Não, o Michel também vai fazer. Todo mundo que tá na sala aqui vai ter que fazer hoje. A cara dele. Né, Michel? Depois a gente terminando, eu vou fazer aqui com ele. E deixa eu te contar uma coisa. A WeMystic, além de podcast, de site, enfim, de todo esse arsenal de conteúdos de autoconhecimento e desenvolvimento,
A Wimystic também tem uma loja de produtos esotéricos. Olha só. Produtos voltados para o bem-estar, e a gente queria te presentear. Nossa. Com um item que eu acho que a galera... Rausch. Então, olha que talvez coisa bonita, seja gente. da sua cara. Olha só. Pode abrir se você quiser. Oh, meu Deus. Foi escolhido, assim, a dedos mesmo, né? De acordo com o seu trabalho, com essa sua... todo o seu esclarecimento, enfim. E a Wimystic, ela tem entrega para todo o Brasil. É uma loja online de produtos esotéricos, de bem-estar, holísticos, feng shui, mas também, Nossa, claro, lindo, voltando aí pro autoconhecimento, né? É um japamala com pedras de olho de tigre. Esse daqui eu vou levar pra floresta comigo. Esse eu vou levar pra floresta. É em forma de agradecimento por você ter aceitado Vivi. o nosso convite. Gratidão, Vivi. Gratidão ao Michel. Gratidão ao meu momento místico. Muito obrigada. Né? Ao momento Wimystic. Wimystic, né? O grupo Wimystic. Estou muito grato de estar aqui com vocês. A gente já estava marcando faz um tempo. Tá, já. um tempinho. Agora deu certo. Depois que você foi pro Acre, né? Mas voltou justamente na força. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho, né? Mas são as dificuldades e a gente tá perseverante aqui para poder trazer essa informação com o maior carinho, com o maior amor e respeito. Né? E a maior gratidão aqui de estar com vocês, estar aqui nesse lugar lindo, né? Sem palavras aqui, a energia do lugar é muito boa. Muito boa, né? A Vivi, espetacular, gente. Né? Venha você também fazer essa entrevista, que vocês vão adorar. E gratidão, muito obrigada, mesmo. viu? Tamo junto. Tamo junto. E a gente vai terminando por aqui. Não esqueça de dar o seu like, comenta, compartilha. E semana que vem a gente tem mais um episódio inédito. Um beijo e até lá.